definição de Apocalipse. Apocalipse vem do grego apocalipsis e significa o seguinte: apo, de dentro para fora. E calupsis significa cobertura ou véu. Então, Apocalipse significa revelação ou descobrimento de algo que tinha permanecido oculto. Ou significa tirar o véu. É o significado da palavra, certo? Apocalipse. E o capítulo 1, versículo 1. Quem pode ler para mim, por favor? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vêm acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Pronto, só até aí. Então observe que o livro do Apocalipse é uma revelação de Deus, que Deus deu para Jesus, Jesus deu para o anjo, e o anjo deu para João. Observe a quantidade de intermediário aí. São quantos intermediários? 4 intermediários. Deus deu para Jesus, Jesus deu para o anjo e o anjo deu para João. E essa questão de intermediário, ela começa muito forte no Novo Testamento. É uma cultura do Novo Testamento de Deus usar intermediários. Me parece que alguns cristãos imaginavam que Deus estava muito distante e para se comunicar com o homem precisava de mediador, de intermediário. Por exemplo, se você for em Êxodo 19, não precisa ir, Êxodo 20, anote e lê depois, lá diz que a lei foi dada direto a Moisés. Foi ou não foi? Não foi Moisés que recebeu a lei? Agora em Hebreus, olha só como é que o Novo Testamento faz. Em Hebreus e em Gálatas, Hebreus 7:53, depois você leia, e Gálatas 3:19 diz que a lei foi dada por meio de anjo. Você está vendo que essa questão de intermediário, ela vem muito forte no Novo Testamento? O Antigo diz que Moisés recebeu direto de Deus, e o Novo Testamento, em Gálatas 3:19 e Hebreus 7:53 diz, e ela foi dada por meio de anjos, mostrando essa questão de intermediário. Agora, quem recebe a revelação é o próprio Jesus Cristo, porque é aquele que é digno de receber, toda a revelação, todo o acesso, de tomar as decisões que Deus deu para ele tomar. Amém. Então Jesus Cristo, ele é a figura central do livro do Apocalipse, assim como é a figura central da Bíblia. Amém. Está entendendo? Então Jesus é a figura central tanto da Bíblia quanto no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse ele assume o papel principal. Todas as coisas, quem desata os selos é ele, quem vem na segunda vinda é ele, para estabelecer a ordem, quem prende Satanás e manda prender é ele, quem estabelece a ordem é ele, quem entrega o reino ao Pai perfeito é ele. Então Jesus Cristo é o personagem principal do livro do Apocalipse, tá certo? E aí, no versículo 3, a gente tem uma bem-aventurança. Quem pode ler para mim? Apocalipse 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então a gente tem uma bem-aventurada aquele que lê e aquele que guarda as profecias desse livro. Então durante muito tempo a gente vê que as pessoas têm medo de ler o Apocalipse. Quem conhece alguém, já conheceu alguém que tinha medo de ler o livro? Muita gente, não é? O Apocalipse. Mas percebe que é o único livro do Novo Testamento que tem uma bem-aventurança por se ler. Sim. Na verdade, o livro do Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. São 7 no total. No final, a gente vai falar sobre as 7 bem-aventuranças do livro. Aqui a gente já vê a primeira: bem-aventurado aquele que lê. Me parece que esse ler aí não é o ler de um leitor casual que pegou o livro para ler em casa, no trabalho, na escola. Me parece que é o leitor que lê na sinagoga. Porque assim como nas sinagogas se levantava para ler o Antigo Testamento, esse costume foi pego pela igreja primitiva. Então era muito comum as cartas serem lidas nas igrejas. Então alguém se levantava, pegava e lia essa carta diante da assembleia. Então é bem provável que esteja se referido a esse tipo de leitura. Amém. Então, conforme Jesus ordenou, Jesus ele disse
não é, para que essa carta, esse livro, ele fosse lido nas igrejas, tá certo? E é importante você entender que aí diz que foi endereçado às 7 igrejas da Ásia, não é isso? O livro, ele é endereçado às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, aí Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. Filadélfia e Laodiceia, na ordem certa, né? Filadélfia e Laodiceia. Então, são 7 igrejas da Ásia a quem as cartas foram endereçadas. Agora, é curioso entender, Zé Carlos, que as igrejas da Ásia não é simplesmente toda a Ásia. O continente, né? Não é o continente como um todo. São a província da Ásia. A província da Ásia era composta por várias cidades. Haviam essas cidades, inclusive haviam outras igrejas. Não apenas essas 7 que eu citei. A capital era Pérgamo, havia Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A capital era Pérgamo, da província da Ásia, tá certo? Que era de propriedade do Império Romano. Então era cidade-estados, né? Isso. Cidade-estado, dominada pelo Império Romano, né? E Pérgamo era a capital, certo? Das 7 igrejas da Ásia, a capital era Pérgamo. Agora, haviam outras igrejas em outras cidades da Ásia, próxima. Por exemplo, pouca gente sabe disso, né? Colossos, Hierápolis, Troas, Magnésio e Trales. Então haviam também essas outras cidades também. E igrejas em todas essas cidades. A pergunta que não quer calar é a seguinte: por que foi enviado a essas igrejas e não essas outras que eu citei? Uma boa coisa para se pensar, né? A melhor interpretação para isso é que essas 7 eram grandes centros e as outras eram nos arredores, como se fossem cidades satélites. Então, se chegasse nas principais, certamente chegaria nessas outras igrejas. Por isso, Jesus foi preciso quando ele disse: olha, é para as 7 igrejas da Ásia. É bom a gente entender isso muito bem. Olha, eu não vou entrar aqui nas 7 igrejas para explicar uma a uma, porque a gente ia demorar pelo menos uns 2 meses para isso acontecer. Muita coisa. Tá certo? Para esmiuçar cada uma delas. Então, o que foi que eu fiz? Eu já gravei sobre as 7 igrejas da Ásia e coloquei no meu canal. Amém. Então, o dever de casa para vocês é assistir lá as 7 igrejas. Eu parei para falar sobre cada uma delas ali. E ali está com recurso de multimídia. Vai ficar muito melhor de vocês assistirem. Tá certo? Então, eu já gravei, já está no meu canal, tá bom? Então, terminando essa aula aqui hoje, na próxima aula a gente vai direto para o capítulo 4, para a gente seguir dali. Tá bom, gente? Amém. Tranquilo? Pronto. Deixa eu ver aqui o que mais a gente pode falar desse capítulo 1. Tem bastante coisa. Bom, diz o seguinte: aquele que versículo... Eu acho que é o 4, né? É o 4, perdão. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, assim, aquele que é, que era e que há de vir. João tomou emprestado um pensamento que os rabinos tinham sobre o próprio Deus, não é? Sobre o próprio Deus. Dizia-se os rabinos sobre Deus: eu sou ainda, continuo sendo e no futuro ainda serei. Tá certo? Eu sou ainda, continuo sendo e no futuro ainda. Deus não depende de nada para funcionar. Amém. Ele é satisfeito e bem resolvido em tudo. Observe que ele não precisa de nada nem de ninguém. Temos um Deus independente, não é, que toma as decisões em si mesmo e que é completo em tudo, não depende de nada. Vou repetir de novo o que os rabinos diziam sobre Deus: eu sou, ainda continuo sendo e no futuro ainda serei. É a mesma expressão lá: diga que eu sou, os enviou a vós. Eu sou, Zé Carlos, no original é ser incriado. Aleluia. Aleluia. Ou seja, ele sempre existiu. Que coisa. A gente está bem parado de pai, né? Graças a Deus. Nós estamos tão seguros, não é, em Deus, que a gente não precisa se preocupar com nada.
nem está ansioso com nada. Por isso que Jesus falou para a gente não andar ansioso com nada. Sabe, o nosso lugar é estar no estado de paz contínua. Amém. Essa certeza só a fé pode trazer. Amém. Porque alguém numa prisão como Paulo e Silas começaram a louvar e engrandecer a Deus, mesmo estando presos e tendo sido açoitados com varas, eles estavam ali em outra dimensão espiritual. Eles estavam amparados pela fé, a certeza de que tudo iria dar certo. Oh, glória a Deus. Não estava sendo afligido pelas circunstâncias. Né? Tem muita gente sobrecarregado com muitos pensamentos sobre o amanhã. Mas imagina aí, se você morrer ou se Jesus voltar, tudo vai ficar aí. Então, já que tudo vai ficar aí e nada eu vou levar dessa vida, é muito mais importante eu manter esse espírito alegre. Amém. Amém. Ninguém pode roubar a tua alegria. Amém. É Deus é que te dá essa alegria, Amém. essa certeza, essa segurança. É isso que ele disse, né? Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, não precisa abrir, no versículo 8, ele diz a mesma coisa, não é? Lá ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É mostrando que Jesus Cristo é Deus. Ele tem o mesmo título que é dado a Deus. Amém. Que coisa fantástica, não é? Maravilha. A gente vê assim muita riqueza no livro do Apocalipse. Muita riqueza mesmo. Vamos falar sobre a Trindade. O versículo 4 diz sobre os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Por que 7 espíritos? Interessante, né? Ué, não é um Espírito Santo só? Ou são 7? Porque esses 7 espíritos aqui são os atributos de Deus aqui na Terra. Uhum. Não é isso? É, mais ou menos isso aí mesmo. Na verdade, Zé Carlos, ele tirou isso lá de Isaías capítulo 11, versículo 8. Quer abrir lá para ver? Ele tirou de lá. E essa expressão, né, os 7 espíritos, é repetido no capítulo 3, no versículo 1, é repetido no capítulo 4, no versículo 5, e é repetido também no capítulo 5, no versículo 6. Essa expressão, os 7 espíritos de Deus. E foi tirada lá justamente de Isaías 11, 2. Perdão, Isaías 11, 2. Quem pode ler para mim? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Pronto. Então são 7 manifestações do Espírito Santo no ministério de Jesus. Tu tá vendo? O Espírito é um só, mas se manifestou no ministério de Cristo de 7 formas diferentes. Para você poder entender melhor, por exemplo, lá em casa, eu sou para minha esposa o esposo. Para o meu filho, eu sou o pai. Para os meus alunos, eu sou o professor Antônio Lira. Entende? Isso. Então, assim, eu sou a mesma pessoa, mas eu tenho vários títulos. Porque em cada função, eu me manifesto de forma diferente para cada pessoa. Agora a gente vê essa manifestação cétupla no ministério de Cristo. Espírito de sabedoria, de fortaleza, de conselho. Ele vai falando aí sobre 7 manifestações. O Espírito é um, mas se manifestou no ministério de Jesus de 7 formas diferentes. Está explicado? Amém. É um Espírito só, com 7 manifestações diferentes. Até aqui tudo tranquilo, gente? Amém. Por isso que apareceu aí uma nova configuração do Espírito Santo. Agora vamos para o versículo 5. Quem pode ler para mim o versículo 5? Do primeiro É do capítulo 1 de Apocalipse. e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pronto, ele é a fiel Testemunha. A gente vê 3 títulos de Jesus aí. O primeiro é que ele é a fiel testemunha. Em João 18:37 diz: e para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então Jesus, ele testemunhava sobre a verdade. Jesus é a testemunha fiel, porque ele viveu uma vida íntegra sobre a terra. Ele não errou em nenhum momento. Ele é a testemunha fiel. Ou seja, ele foi fiel a Deus até o final.
sem errar nenhuma vez. Por isso que ele ganha esse título aí, a testemunha fiel. Beleza, gente? E também ele é o primogênito dentre os... O que significa isso? Que ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Foi Moisés que foi o primeiro, não? Tem muita gente que diz que Moisés ressuscitou dentre os mortos. Se Moisés ressuscitou dentre os mortos, foi o primeiro, então a Bíblia entrou em contradição aqui, meu amigo. É melhor abandonar essa interpretação, porque ela conflita com outros textos da Bíblia. Olha, se a tua interpretação traz conflito com outros textos da Bíblia, abandona. Abandona, porque está entrando em conflito. Então aqui diz que ele é o primogênito dentre os... Primogênito é o que? O primeiro. Então, ele é o primeiro. Eu não tenho que inventar. Paulo fala isso também em Atos capítulo 26, dizendo que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E em tudo ele tem a primazia. Então quem foi o primeiro? Não foi Moisés. Então Jesus aqui, ele se apresenta no texto como primogênito dentre os mortos. E isso traz para a gente uma informação interessante, porque ele tem autoridade sobre a morte. Isso traz segurança para nós. Sendo o primeiro, ele venceu a morte. E aquele que vence alguém, aquela outra pessoa que foi vencida se torna servo daquele que venceu. Então a morte tem que se submeter ao senhorio de Cristo. Amém. Ele tem poder sobre a morte. Amém. Por isso que a gente vê constantemente aí casos de ressurreição, como aquele vídeo que a irmã Denise me mandou, e o homem ressuscitou e Jesus falou: volta, varão. Está na hora de você voltar. Tá certo? Tem um homem chamado Smith Wigglesworth, que a esposa dele morreu, e ele era um cara bem ousado, sabe? Ele chegou, olhou para a esposa dele e falou assim: Senhor, tenha a bondade de me devolver, não estou preparado para que ela seja levada agora. Era um cara com muita intimidade. Ele ressuscitou 23 mortos no ministério dele. Foi um homem assim, daqueles pentecostais, né? Cheio do Espírito. Pensando uma coisa aqui. Veja bem, ele é primogênito dos mortos porque ele mesmo se ressuscitou, né? Foi ressuscitado pelo poder do Espírito, né? E os outros não, foram ressuscitados por ele. Se vieram a morrer de novo. Não, e foram ressuscitados por ele. Por ele. Por ele. E ele ou não. no nome dele. Ou no nome dele. Ou no nome dele. Glória a Deus, né? Então o primeiro título aí de Jesus que a gente viu, ele é a testemunha fiel. O segundo, o primogênito dentre os mortos. E é o rei dos reis da terra. Ou seja, é ele que comanda tudo, tá certo? E o seu comando será sobre toda a terra quando ele vier na sua segunda vinda. Amém. O Salmo 89, versículo 27 diz: também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Então Cristo, ele se exaltará como soberano único. A Bíblia diz que ele regerá as nações com vara de ferro. Então haverá o governo de Cristo a partir de Jerusalém, onde ele vai comandar todo o planeta dali. As nações que não vierem a Jerusalém adorar, como está lá em Ezequiel, não vai receber chuva. Durante o milênio. Todos têm que ir a Jerusalém e se curvar diante dele. Que coisa, né, gente? Glória a Deus. Cara, eu tô assim, o milênio quando chegar vai ser emoção, né? Pra gente, a gente com o corpo glorificado. Que maravilha, né? Amém. Servindo a Cristo desse reino, que nunca mais terá fim. Que coisa fantástica. O Apocalipse é emocionante demais. Tem muita coisa boa pra gente ver, gente. Amém. É bacana. Vamos lá. Quem lê para mim o versículo 7? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Amém. Então aí, João ele cita duas passagens do Antigo Testamento, ele cita dois profetas, ele começa já a citar. Então assim, João ele não dá um passo no livro sem citar as profecias. Tá vendo como que você tem que conhecer exatamente o que ele está falando? Aqui está citando duas. Eu quero te mostrar, só para você começar a perceber isso. Vamos ler lá Daniel 7, do 13 ao 14. Ele está citando Daniel 7 e Zacarias também,
capítulo 14. Ele está citando esses dois textos, não é? Não exatamente com as mesmas palavras, mas ele está trazendo aquela ideia. Como alguém que está pregando e cita uma ideia colocada em um versículo. É o que ele está fazendo aqui. É Daniel 7, do 13 ao 14. Quem achou pode ler. E leia também alguém para mim Zacarias 12, 10. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. E o fizeram chegar até... Está vendo? O texto que a gente leu falou o seguinte: eis que vem com a nuvem do céu. Ele está citando a mesma passagem aqui. Não é? A mesma passagem? Pode continuar. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Destruído. Quem pode ler para mim é Zacarias 12, 10. Porque ele fala até mesmo aquele que os transpassaram. Pode ler. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Pelo primogênito. Parece. Tá vendo? Tá vendo? Me parece, preste atenção aqui bem na minha careca. O que a gente estudou até aqui já deu para vocês bagagem suficiente para vocês andarem comigo agora nas profecias. Imagina aí que ele está começando a sinalizar que o que ele vai dizer no livro tem a ver com o cumprimento das profecias para o povo judeu. Ele já começa a lançar alguns fragmentos. Ele cita Daniel capítulo 7, dizendo eis que vem com as nuvens, e depois ele cita Zacarias 12, dizendo que até mesmo aquele que os quem transpassou Jesus? Não foi os judeus? Isso. Foi os judeus, foram os romanos, porque os judeus quiseram que isso acontecesse, demonstrando já nesse versículo que a gente leu, que o que João vai tratar no livro tem muito a ver com as profecias do Antigo Testamento. Se não conhecer, fica perdido. Fica para trás. Como vocês já estudaram comigo muito aqui, eu ia fazer um resumão profético, mas eu acho que não é necessário, porque a gente falou muito nisso. Né, gente? A gente falou demais nisso e vocês vão ver o cumprimento das profecias. Ok? Quem pode ler para mim o versículo 8 do capítulo 1 de Apocalipse? É bom você deixar uma folhinha ou deixar aberto já no Apocalipse 1, que a gente vai estar trabalhando em cima dele, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Ele é o que? O princípio e o Fim. O que é, que era e que há de vir. Então, essa expressão, ela indica totalidade. Ou seja, no hebraico ele é o Aleph e o Tal. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega a última letra, certo? E o judeu falava que Deus é o Aleph e o Tal, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. João, ele está trazendo a mesma ideia do Antigo Testamento. Observe como esse cara é judeu até o tutano. Ele está citando exatamente esse tipo de pensamento que o judeu estava careca de saber. Mostrando que Deus tem em si mesmo toda a totalidade. Cristo em si mesmo tem toda a totalidade. Ele é pleno em todas as coisas. Por isso que ele é o Alfa e o Ômega. A gente sabe que Jesus começou a obra e ele vai terminar. Pouca gente sabe que o ministério de Cristo tem duas fases. Na primeira fase ele veio como cordeiro, mas na segunda ele vem como leão. E ele vem terminar, concluir todas as coisas. Quando Adão caiu, na mente de Deus, ele já tinha todo o plano concebido. Que a Bíblia diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Aleluia. Ou seja, quando ele caiu, na verdade, quando ele formou, antes de formar, ele já sabia o que ia acontecer, mas nem só por isso deixou de fazer. Ele já sabia que o homem ia cair quando formou os céus e a terra, porque ele não é onisciente. Isso. Agora, nem só por isso deixou de criar o homem. Ele já sabia quem seria Satanás, mas mesmo assim não deixou de criar. Você já parou para pensar nisso?
a bondade de Deus, o amor de Deus em deixar a gente fazer nossas escolhas? Porque todos nós estamos fazendo escolhas nessa vida. É ou não é? Amém. E escolhemos também sobre a eternidade. E não deixou de criar por causa disso. Olha que Deus amoroso. Ele não vai falar assim, não, eu vou criar só gente boa. Só os que são gente boa. Só aqueles que vão se converter. Não, ele não tomou essa decisão. É o amor divino, né? Que deixa o ser humano até mesmo não escolher querer adorá-lo. Até mesmo não escolher querer amá-lo. Mas E ele aquele que ama. adora, ele também não joga fora. Ele não joga fora, ele ama a todos, ele ama profundamente o ser humano, porque o ser humano é a imagem e semelhança dele. Na verdade, ele mesmo veio resgatar. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Está escrito no livro de mim, né? Eis-me aqui, envia-me a... É Jesus falando ali, lá no profeta, né? Ninguém dá nada por essa turma, mas eu vou lá morrer por eles. O amor de Deus, né? É algo realmente surpreendente. João vai falar sobre tribulação, reino e paciência, no versículo 9. Quem pode ler para mim o versículo 9? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Amém. Então, como de trombeta, né? Tá bom, só até aí. Então, observe bem, não é que ele não é um estranho à situação que a igreja tem vivido naquela época. Naquela época que João escreveu o Apocalipse, a igreja vivia debaixo de perseguição. A perseguição imposta pelo Império Romano. Eles eram caçados, os crentes, nessa época, eram mortos, lançados às feras. Então, era um período difícil de você viver como crente nessa época. Observe como ele usa o termo João, irmão vosso, no reino, na paciência e na perseverança de Jesus Cristo. Ele não é alguém que está fora daquele contexto de luta, de tribulação, de perseguição. Ele não coloca as suas credenciais como apóstolo, não coloca o seu título. Ele se chama a si mesmo de João, irmão. A humildade desse homem, né, cara? Ele coloca assim, João, irmão vosso. Ou seja, ele não é uma pessoa de fora. Ele fala sobre a tribulação, ele fala sobre a paciência e a perseverança. Ele usa 3 expressões que nós vamos estudar a partir de agora. Ou seja, não é alguém de fora que está vendo o sofrimento e não tem qualidade para falar porque não passou por aquilo. Ele está imerso no mesmo mundo de perseguição. Ele é, inclusive, alguém que está sendo atingido por tal perseguição. É como alguém que vai aconselhar alguém e nunca passou por uma situação daquela. Quando você vai aconselhar alguém e você passou por aquilo, você aconselha com mais propriedade, ou não é? Amém. Você aconselha com muito mais propriedade, porque você vivenciou aquilo. E João aqui, ele se coloca em condições de falar, porque ele está na mesma perseguição que os seus companheiros ouvintes e os seus irmãos. Fantástico isso, não é? E ele aqui, a bateria do meu negócio está acabando, mas vai dar para a gente terminar o estudo. Tu crê nesse mistério? Amém. Vamos lá. Ele usa a palavra tribulação, não é? E essa palavra tribulação é tirada, Zé Carlos, da ideia de alguém que está debaixo de uma rocha sendo pressionado por ela, com todo o peso da rocha em cima dela. É a pressão mesmo que uma rocha exerce. Sabe o que é pressão? Uma vez uma profeta chegou para mim e falou assim: você vai passar por pressão. Eu vejo você dentro de uma panela de pressão. Ela falou aquilo. Sinceramente, a gente às vezes acha que o profeta está repetindo algo, está dizendo aquilo, mas você não leva muito a sério. Principalmente quando repete. Rapaz, irmão Francisco, parecia, eu olhei para aquela irmã assim e eu não levei muito a sério. Rapaz, eu passei 3 anos de tribulação. 3 anos. Foi tão difícil o período para mim, desde que aquela irmã entregou, eu estou para ver ela de novo. Aí eu conversar com ela, falar, foi exatamente o que você falou que ia acontecer. Observe então que Deus levanta profeta no nosso meio, e a gente não pode desprezar as profecias.
A gente tem que julgar as profecias, se julga com a palavra. Amém. Na época eu olhei assim e parecia que eu percebi aquilo assim, mas eu falei, tribulação, ninguém quer receber esse tipo de profecia, né? Mas na verdade aquilo se cumpriu na íntegra. Foi um período muito difícil. 3 anos assim, muito difíceis da minha vida, sabe? Mas ainda bem que Deus havia me avisado, né? Eu que não considerei. Eu é que não considerei. Então essa palavra tribulação vem dessa ideia, ô André, de uma rocha pressionando alguém. Então a pessoa debaixo de pressão. Por isso que ele usou essa expressão. E paciência aqui, paciência, é a palavra upomone. Essa palavra upomone é uma palavra grega que significa, não é a paciência de alguém que está sofrendo e está aceitando aquele tipo de sofrimento passivamente e sendo afetado por aquilo emocionalmente, se deixando abater por aquilo. Não é esse tipo de paciência, tipo assim, é assim mesmo e vamos deixar. É um outro tipo de espírito. É um espírito que suporta as tribulações e as perseguições e as dificuldades da vida, mas sabe que lá dentro ele é vitorioso. Ele passa por aquilo de peito aberto, sabendo que o melhor o aguarda, que aquilo já está vencido. Você entende esse tipo de fé? Esse tipo de fé, você não compra, esse tipo de paciência, você não compra na padaria, não vende no mercado, não compra na feira. Esse tipo de paciência você recebe andando com Cristo e aprendendo a suportar as aflições que a vida te impõe. Quando ele fala para a igreja de Laodiceia, ele diz o seguinte para ela: aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para você se purificar. Não é? Lá ele diz que unja os seus olhos com colírio. Ele falando que aquela igreja ela precisava de ouro refinado pelo fogo. Aquela igreja ela precisava de um tipo de riqueza que não é o dinheiro que te dá, nem o status social que te dá. É um tipo de riqueza espiritual, que é uma pessoa que é experimentada. Porque todos nós queremos viver bem, termos harmonia em nossa casa, viver bem em família. Todos nós queremos ter um bom emprego, dar o melhor para a nossa família. Todos nós queremos viver sem enfermidade, sem doença, sem passar nenhum tipo de perseguição ou de tribulação. Isso é a vida perfeita que a gente busca. Mas Jesus ele não escondeu o jogo para ninguém, quando ele disse: no mundo tereis, tem de bom? Porque eu venci o mundo. Jesus falou: olha, se prepare, que pode vir aflição sobre a sua vida, pode vir dificuldade para a sua vida. A gente foca muito nesse versículo, mas se esquece do anterior. Antes ele disse: essas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. É bom lembrar. É bom lembrar. Depois é que ele diz: no mundo tereis. As pessoas elas focam no segundo, mas não na primeira. Ou seja, nós como cristãos precisamos ser experimentados. Por isso que ele falou para a igreja de Laodiceia: vocês são muito ricos. De fato vocês são abastados. Mas vocês precisam de um tipo de riqueza que o dinheiro não pode dar. Que são valores espirituais que você recebe quando você passa por tribulação. Você não se vende, você não se dobra diante do mundo, não renuncia a sua fé, não renuncia a sua fé, permanece firme com Cristo, porque você sabe exatamente que aquelas coisas são passageiras. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém. Muita gente se desvia, coloca a culpa no governo, coloca a culpa na esposa, coloca a culpa no marido, coloca a culpa na igreja, no pastor da sua igreja, mas você é responsável pela sua vida espiritual. Larga essa cangalha de culpar as outras pessoas e comece a ser responsabilizado pela sua própria vida espiritual. O pomone aqui é paciência do tipo de gente que passou por tribulação, teve experiência e sabe agora quem é Deus. Amém. Amém. Tá certo? As tribulações elas são necessárias. Ninguém gosta, mas se tribulação veio, aprenda com ela. Amém. E cresça espiritualmente, aproveite para crescer. Tá tranquilo? Amém. Outra palavra que ele usa é a palavra reino, não é aí? Isso. A palavra reino aí, quando ele cita, ele não está de olho na prisão que ele está em Patmos, no frio que ele está sentindo, na prisão úmida, nos trabalhos forçados das minas, nos maus tratos. Já um senhor de idade e deveria ter sido aposentado pelo INSS. Né? João já é um senhor de quase 100 anos de idade.
Quando ele fala sobre reino, os olhos dele não estavam na tribulação, estavam no reino que estava próximo a chegar. Ele sabia que a coroa da vida seria dada a ele. Ele sabia que o próprio Senhor ia dizer: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Amém? Tem uma irmã da minha igreja que ela fala: a tribulação para mim é almoço. É como almoço. Ela não tem medo de tribulação, aprendeu e sabe que precisa amadurecer na vida espiritual. Amém. Ficar cheio de não me toque, meu pastor não fala comigo, estou cansado disso ou daquilo. Meu irmão, tribulação mesmo passou foi João. A gente não sabe de nada. Quando eu estudei as igrejas da Ásia, eu fiquei mais crente. Eu sei que eu já era crente, mas quando eu estudei profundamente sobre as igrejas da Ásia, eu percebi que realmente eu precisava conhecer a Deus de uma outra ótica, de uma outra maneira. Assista aos vídeos, você vai ser grandemente abençoado. Tem as 7 igrejas aí. Bom apetite. Tá certo? Vamos continuar então. Amém. Que coisa boa, né, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então vamos aí para os nossos últimos tópicos, não é? Versículo 10. Quem pode ler para mim o versículo 10? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Continua? Pronto. Então, ele vê, tem essa visão no dia do Senhor. dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Quando a gente vai falar sobre o dia do Senhor no Antigo Testamento, a gente sabe que o dia do Senhor compreende o arrebatamento, a tribulação, a segunda vinda, o milênio. Tá certo? Compreende isso tudo. Mas, tecnicamente, o dia do Senhor, ele se refere principalmente aos 7 anos de tribulação. Obviamente que essa visão não foi dada para João no dia da tribulação. Se você interpretar o dia do Senhor como sendo o período da tribulação, está errado. O dia do Senhor é uma expressão usada pelos primeiros cristãos. O dia do Senhor aí é o domingo. Porque como Jesus ressuscitou no domingo, os cristãos escolhiam o domingo para cultuar a Deus. Ali eles faziam suas orações, faziam caridade, se reuniam no templo. Então o dia do Senhor aí é o domingo. João está mostrando que a revelação foi dada a ele no dia de domingo. Tá certo? E é o dia do Senhor. Os cristãos chamavam, principalmente os cristãos que viviam na Ásia, chamavam o primeiro dia da semana de o dia do Senhor. Que até hoje, né, pastor? Nós guardamos o domingo no sentido de guardar para ir até lá cultuar. Não guardamos no sentido de substituir o sábado pelo domingo. Isso. Se precisar trabalhar no domingo, eu trabalho. Amém. Tá certo? Não é a guarda do domingo, como muita gente diz. Não. Precisamos separar um dia da semana. O domingo é o dia que eu não marco nada com ninguém. Com o Senhor, ninguém. Domingo é o dia de eu estar indo para a casa de Deus. Amém. Eu aproveito ao máximo. Vou de manhã, vou de noite, vou para a oração à tarde. Sou Amém. fominha. Né, das coisas de Deus. Então, por isso que ele falou aí sobre o dia do Senhor. Agora vamos fazer uma leitura do 12 ao 17. Eu vou lendo e vou explicando. Tá bom, gente? Vamos lá pegar aqui uma veia boa. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de... E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama, e os seus pés semelhante ao latão, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Aleluia. E a sua voz como a voz de muitas. Ele tinha na sua destra quantas estrelas? 7. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Que visão linda, né? E eu, quando vi, caí aos seus como morto. E ele pôs sobre mim a sua
dizendo-me: não, Tem. eu sou o primeiro e o Último. último. Glória a Deus. Então João aí, ele tem a visão do Cristo glorificado. Ele vê Jesus com vestes resplandecentes, os olhos pareciam o sol brilhando, né, o seu rosto como o sol brilhando na sua força, pés como latão reluzente. É o Cristo ressuscitado, glorificado, que apareceu para ele. Ok, gente? E é interessante você ver que ele tem quantas estrelas na mão? E ele está passeando entre os 7 castiçais de ouro. O que são as 7 estrelas e o que são os 7 castiçais de ouro? O versículo 20 nos responde. Olha bem para minha careca. Tenha muita paciência e preste bastante atenção quando você estiver interpretando o livro do Apocalipse. Porque muitas vezes a resposta está no próprio livro. Amém. Tá certo, gente? Dica número 1. Tá certo? Vai ter muita dica para você interpretar o livro até o final, tá certo? Dica. Essa é só um... Preste bastante atenção. Às vezes a resposta está no próprio... Aí o cara vai inventar. Não, porque isso aqui... Não, o livro já está dizendo. A gente vai ver isso com tanta frequência e você vai dizer: rapaz, o livro não respondeu. Ou responde às vezes no mesmo capítulo, ou responde capítulos depois ou anteriores. Ok? A gente vai ver isso muito. Vamos ver aqui então que a resposta, o que significa as 7 estrelas e os 7 castiçais. Vamos lá? Versículo 20. Quem pode ler para mim? Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Pronto. A gente já tem uma informação aí que é certa. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Tá certo? Então, os 7 castiçais são as 7 igrejas. O versículo 20 já mostrou. São as 7 igrejas da Ásia a quem as cartas foram endereçadas. E por que castiçais? Porque a igreja é a luz do mundo. Olha a analogia perfeita. A igreja é a luz do mundo. Por isso, os 7 castiçais. Jesus falou: ninguém que acende uma candeia coloca embaixo da cama. Não, coloca no velador para iluminar todos que estão na casa. Ele falou: vós sois o sal da terra e a luz. A função da igreja é iluminar o mundo que está em trevas. Por isso, os 7 castiçais de ouro. E agora, ele falou que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Agora sim, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que cada igreja tem um anjo da guarda? Já vi gente ensinando assim. Então, cada igreja tem um anjo da guarda. Será? Será que... Quem acha que sim? E quem acha que não? Deixa eu logo falar para vocês. A expressão anjo é a palavra grega agelos. E agelos significa mensageiro. A gente vai ver na Bíblia Deus chamando o homem de anjo. Anjo sendo uma figura de um mensageiro, o portador da mensagem. Quer ver isso? Quer ver ao vivo? Vá comigo em Marcos 1, do 2 ao 3. Marcos 1, do 2 ao 3. Se cria muita história, né, pastor? Meu irmão, quando a gente traz para a interpretação bíblica, observe que dificilmente eu vou para a história e fico apontando fatos recentes. Observe isso na minha exposição. Eu sempre estou indo para a própria Bíblia, porque as respostas estão na própria Bíblia. A Bíblia interpreta ela mesma. Eu só vou para a história quando é necessário. Se não tem os argumentos, eu me calo. Tá certo? Não fique inventando moda. Aqui vai mostrar que Deus já chamou homem de anjo. Quer ver? Quem pode ler para mim? Marcos 1, do 2 ao 3. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. De quem ele está falando aí? João Batista, não é? Porque ele está repetindo o texto de Isaías que fala de
João, que era a voz do que clama no deserto. Então, o anjo aí é quem? João. Batista. Mas anjo aí é um sentido figurado. Lembra da interpretação figurada? Simboliza quem? Uma pessoa. Uma pessoa, no caso, um mensageiro. Então a gente já viu que anjo na Bíblia também pode ser mensageiro. Por isso que a expressão lá ele falou que são 7 estrelas. Estrela na Bíblia, estrela no livro do Apocalipse, estrela pode ser interpretado também como anjo. Por isso que inicialmente ele falou que tem 7 estrelas na mão, porque estrela no livro do Apocalipse existem passagens que mostram que estrelas pode ser interpretado como anjo. Quer que eu cite aqui? Olha, quando você vai para o capítulo 12 de Apocalipse, a gente vai estudar ele depois, você vai ver que Satanás, ali tem um dragão, né? E o dragão com a cauda derruba a terça parte das estrelas que estão no céu. E você sabe que as estrelas que foram derrubadas são os anjos. Satanás não derrubou um terço dos anjos com a sua queda? Então a gente vê que muitas vezes estrela no livro do Apocalipse tem a ver com anjo. A gente vai ver também essa mesma repetição dizendo que tinha uma estrela no capítulo 9 que caiu do céu e tinha a chave do poço do abismo. A estrela ali era um anjo que tinha a chave do poço do abismo. Então estrela no Apocalipse também pode ser interpretado como sendo anjo. Aqui nesse texto a gente viu Jesus mesmo dando a interpretação, falando que as estrelas são os anjos das igrejas. Observe como a interpretação no Apocalipse ela flui com uma perfeição tremenda e se harmoniza muito bem com as outras profecias. E ficou bem claro, né? Quando ele mesmo disse que as estrelas são os anjos. São os anjos. Eu que gosto mesmo de deixar sem nenhum tipo de dúvida. Tá certo? Então a gente sabe que as 7 estrelas são os 7 anjos. E anjo é mensageiro. Provavelmente os pastores das igrejas. Amém. Tá certo? Provavelmente são os pastores ou líderes das 7 igrejas da Ásia. Observa que Deus trata primeiro com o cabeça. Então, assim, a igreja é um organismo vivo. Temos que respeitar nossas autoridades. Deus primeiro vai tratar sempre com o cabeça. Até aqui os irmãos estão felizes? Amém. Pronto. Para a gente finalizar esse capítulo 1, eu vou dar para os irmãos mais uma chave. Quem quer receber aí? Amém. Essa chave é muito importante, tá bom? Vou dar para vocês a chave cronológica. Essa chave o próprio livro fornece. Tá bom? O próprio livro vai me falar assim, me interprete assim que vai dar certo. Tá certo? E a chave não está no capítulo 2, nem no 3, nem no 10, está logo no 1. Como se ela tivesse pendurada na porta. Tremendo, né? Olha, Deus proveu tudinho pra gente não se perder no livro. Ele falando assim, me interprete de forma cronológica. Essa chave vai mostrar pra gente. O que é uma cronologia? Cronologia são os acontecimentos em sequência. Existem exceções nos parênteses? Sim, mas no escopo geral, o livro, ele é uma sequência de acontecimento. Você vai ver que o livro trata do passado, do presente, do futuro. Quer ver essa chave? Versículo 19. De Apocalipse? De Apocalipse. Versículo 19. Escreve, pois, as coisas que Tem visto. As coisas que São e as que depois dessas hão de acontecer. Olha, escreve as coisas que tem visto, ou que vistes, as coisas que são, e as coisas que depois dessas hão de acontecer. Então, as coisas que vistes, passado. As coisas que são, presente. As coisas que depois dessas hão de acontecer, futuro. Então, o livro do Apocalipse, ele mostra pra gente passado, presente e futuro. O livro é cronológico. Ele está falando assim, me interpreta de forma cronológica. Eu chamo essa chave de chave cronológica. As coisas que vistes, passado. A visão que João teve no capítulo 1. João não viu o Cristo glorificado?
Isso. Após a visão, aquilo já é o que para ele? Passado. E ele está narrando um acontecimento, porque João não teve a visão, ele ia tendo e ia escrevendo. Não é assim que os profetas faziam. Ele tinha aquela visão, meditava sobre aquilo, e o Espírito Santo inspirava eles a escrever depois, tempos depois. Não era na hora, não era imediatamente. Ele via a melhor maneira de passar. É como eu recebi as chaves para interpretar o livro, eu fui ruminando aquilo durante algum tempo e vendo a melhor maneira de passar. O estudo bíblico, uma pregação. Por isso que o pregador ele é responsável por transmitir a mensagem. Ele precisa se dedicar para que ele transmita da melhor forma possível. É responsabilidade nossa cuidar daquilo que está sendo dado para a gente. Entende bem? Então João aqui, ele está narrando o Cristo glorificado. Ele teve a visão, Jesus falou com ele. Ali ele viu aquela visão, foi tão aterradora, não é? Onde ele viu aquilo e ele ficou impressionado com tudo que foi revelado para ele. Ele chora no livro. Então, assim, tudo que ele está vendo aqui, as coisas que vistes, se refere ao capítulo. Então, as coisas que vistes, capítulo passado. A visão do Cristo glorificado. João, então, foi testemunha ocular da morte e ressurreição de Jesus. Foi testemunha ocular tanto quando isso aconteceu no tempo, na época quando ele era apóstolo ali, foi chamado como discípulo, tanto agora, como Cristo aparece para ele. As coisas que viste, então, passado. Capítulo 1. As coisas que são, capítulos 2 e 3. As cartas às 7 igrejas da Ásia. Presente. A igreja no presente século. As cartas às 7 igrejas da Ásia simboliza o presente. Ok? Porque aquelas cartas serviam para aquelas igrejas naquela época? Sim. Serve para a gente hoje? Sim. Muito, muito. Continua presente? Sim. Sim. Enquanto a igreja estiver aqui, as cartas, elas servem para a gente. As cartas foram endereçadas às igrejas, como a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, serve para a gente hoje. As cartas das 7 igrejas da Ásia também servem para a igreja enquanto ela estiver no seu ministério terreno. Então a igreja ela tem um prazo de validade, como a gente viu na questão das dispensações. Então por isso que ele falou as coisas que vistes, passado, as coisas que são presente, as cartas às 7 igrejas da Ásia, capítulos 2 e 3. As coisas que vistes, passado, capítulo 1. As coisas que são presente, capítulos 2 e 3. Carta às 7 igrejas da Ásia. A igreja no presente século. Tem muita gente que interpreta isso aqui como sendo a igreja ao longo das épocas e faz uma fantasia com a parte histórica da igreja. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo simplesmente que se refere à igreja na terra. Capítulos 2 e 3. A fase da igreja, o presente. Aí, capítulos do 4 em diante, as coisas que depois dessas hão de acontecer futuro. Observe que o livro é bem dividido. Tá certo? Capítulo 1. Passado, as coisas que vistes, a visão que João teve do Cristo glorificado. Capítulos 2 e 3, carta às 7 igrejas da Ásia, igreja do presente. E capítulos do 4 em diante, futuro, as coisas que depois dessas hão de, ou as coisas que depois que a igreja sair, vão acontecer, do capítulo 4 em diante. Beleza, gente? Amém. Glória a Deus. Aqui então você pega essa chave cronológica e saiba que o livro tem que ser interpretado de forma cronológica. Você tem muita gente que do 7 vem para o 8, do 15 vem para o 14, do 19 vem para o 2. Não, o livro é cronológico. Até aqui tudo bem? Amém. Pronto, aqui eu encerro então essa aula. Tá certo? A gente falou sobre as 3 chaves. As 3 barreiras que impedem as pessoas de entenderem o livro. Existe solução para cada uma dessas barreiras. E aí eu vou estar passando para os irmãos, certamente, essas soluções enquanto a gente caminha. Até aqui os irmãos estão tudo tranquilos, né? Amém. Beleza, gente? Amém. Glória a Deus. E também a gente começou o capítulo 1 do livro do Apocalipse e fizemos
essa interpretação. Próximo capítulo, capítulos 4 e 5, mostrando a igreja no céu, após o arrebatamento. A próxima aula é fantástica. A gente vai ver os 24 anciãos, os seres viventes. Os 24 anciãos são representantes da igreja. Até aqui, só alegria, né? Amém. Amém. Então, sejam abençoados na prática dessa palavra, andem no Espírito, vivam em amor. Aproveite para se inscrever no nosso canal, dê o seu like e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.